26 finalizações. Um jogo que poderia ter tido um outro desfecho. Vila Belmiro lotada, o Santos com um poder ofensivo muito grande, mas foi uma noite em que nada deu certo. A bola não entrava. E o Bragantino conseguiu uma vitória importante para continuar na briga pelo título do campeonato. E o Santos vai seguir na briga para conseguir sair dessa zona incômoda, mas vamos analisar ao longo desse conteúdo, o Santos não fez uma má partida, criou bastante e poderia ter saído com um resultado diferente. E agora? Como serão os próximos jogos do Santos? Existem pontos positivos que a gente pode tirar desse jogo? Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui, no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar bem informados e atualizados com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Ao todo no jogo foram 26 finalizações. O Santos teve um começo de jogo frenético. Foram nos primeiros 9 minutos 9 finalizações do Santos, uma bola na trave, o Santos partindo para cima, né, dominando a partida, conseguindo chegar à linha de fundo, conseguindo chegar para finalizar com muita facilidade. Foram 9 minutos que nos deram a esperança de que o Santos sairia vitorioso do jogo. A qualquer momento poderia sair um gol. Mas como existem aqueles momentos, aqueles jogos em que nada acaba dando certo, o Santos teve uma noite exatamente assim. A bola não entrava, os jogadores mostravam um ímpeto muito grande, a parte mental ali se mostravam muito confiantes, né, na parte mental, fizeram boa partida apesar do resultado, né, que inclusive se confirmou até o final do jogo. A equipe do Santos foi aplaudida porque disputou, porque jogou de igual para igual, porque enfrentou uma equipe que é uma das melhores do Campeonato Brasileiro, é uma das melhores do Brasil. A gente não enfrentou um time qualquer, né? A gente não enfrentou um Bragantino do começo de temporada, de quando o Santos o enfrentou no Campeonato Paulista, ou mesmo até na primeira fase, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito bem treinada pelo técnico português, o Caixinha. É muito bem treinado, é uma equipe rápida, de transições rápidas, e que está num momento diferente. Então teve a tranquilidade a equipe do Bragantino para suportar a pressão do Santos, que se deu até pelo menos 20 minutos, o Santos prevalecia, né, na partida. Conseguia fazer jogadas, jogou com muita vontade, não sentiu tantas dificuldades até esse momento. O grande problema foi que o Bragantino conseguiu suportar essa pressão, conseguiu ter transições rápidas. Então no momento que o Santos atacava, ele conseguiu, o Santos acabou nesses momentos ficando com a zaga um pouco desguarnecida, e com passes precisos e cirúrgicos o Bragantino conseguiu fazer o resultado. Primeiro aquele gol, aquele chute, aquele belíssimo chute de fora da área, que a bola bate na trave e acaba sobrando ali, né, para o atacante do Bragantino, que teve facilidade ali para fazer o gol, foi inteligente, ele foi esperto, ficou ligado, né, na sobra, e realmente era uma bola ali indefensável para o João Paulo, né? A bola bate no travessão e sobra, né? E aí realmente a zaga santista não consegue chegar.
Depois teve a questão do pênalti, né, que foi um pênalti até que poderia ter sido evitado, mas foi uma jogada muito precisa, né, foi um passe ali do meio de campo muito preciso. Então realmente foi cirúrgico o Red Bull Bragantino. O Santos, enquanto tinha produzido bastante, não conseguiu ser efetivo. E no futebol é assim, né? Quem não faz acaba tomando, né? A gente tem que ter, como tiveram alguns jogos do Santos que ele atacou menos, mas foi muito mais efetivo, né? Conseguiu com poucas finalizações fazer os gols necessários para ganhar o jogo. A gente viu nesse jogo o contrário. O Santos criou muito, produziu muito, mas não conseguiu. O resultado poderia ter sido diferente? Poderia. Né? Aí que entram os fatores positivos que a gente pode tirar desse jogo. Há muito tempo o Santos não tinha um jogo com tantas finalizações. Criou muito. Né? Lembrou o Santos do passado, que atacava bastante, que às vezes, né, tinha essas situações de contra-ataque, acabava ficando com a zaga um pouco mais desprotegida, mas conseguia fazer 2, 3, 4 gols e tomava ali eventualmente 1, 2 gols. Nesse jogo não conseguiu realmente a parte ofensiva, o Santos falhou. Eu acho que também no segundo tempo tiveram algumas mexidas do Marcelo Fernandes que poderiam ter sido diferentes, não surtiram efeito. Eu acho que a gente tem que tentar ver novamente o Lucas Lima jogando junto com o Soteldo, com o Jean Lucas e com o Marcos Leonardo, que são os 4 melhores jogadores do Santos. Precisa tentar fazer com que esses jogadores joguem juntos. Quando saiu o Lucas Lima, que não estava tão bem na partida, chegou a perder um gol, para o Nonato ainda está, né, tentando ganhar seu espaço, o Santos decaiu um pouco e melhorou depois de alguns minutos que o Soteldo tinha entrado, que ele começou a ficar ligado no jogo. A gente tem que lembrar que o Soteldo, ele veio de viagem, ele pôde descansar muito pouco e ainda assim deu trabalho, né? Depois que ele se ligou no jogo, em questão de alguns lances ali, poderiam ter saído outros gols. O Santos foi para o começo do segundo tempo, tomando um terceiro gol que realmente desmontou qualquer chance de reação, uma bola que ia para fora e acaba batendo no Joaquim e entrando, então realmente tira qualquer chance do Santos reagir. Naquele momento já não tinha mais chance. Ainda assim, o Santos não se entregou. A gente viu uma equipe que continuou lutando, que continuou buscando gol, que continuou finalizando, que perdeu gols, né? Ou se a gente pode considerar que perdeu, ou que o goleiro do Bragantino fez uma das melhores partidas dele, porque realmente fechou o gol de tudo quanto é forma. Né? Tiveram as entradas do Furt, que mais uma vez entrou bem, mais uma vez auxiliou para o gol contra, né? Que ele estava ali, se não fosse o zagueiro ali, ele poderia ter marcado o gol, mas estava ali justamente para poder pressionar, para tentar fazer o gol, sempre muito bem posicionado, é um jogador acima da média, né? Você vê que ele entra em poucos minutos, ele muda o jogo. Então eu acho que ele pode começar também, tentar ter alternativas de ele começar jogando, né? De ele tentar jogar juntamente com o Marcos Leonardo, ou tentar até de alguma maneira encaixar esse jogador que sempre dá trabalho, né? Que sempre entra bem e que ajuda o Santos. Realmente tiveram, né, também outras jogadas, o próprio Patati que entrou, perdeu um gol em cima, né, o zagueiro tira em cima do gol, então, em cima da linha. Então, realmente é um jogo que a gente viu um Santos que poderia ter tido uma partida diferente, né, sem contar os lances de pênalti. Aquele lance do Lucas Braga não foi pênalti, ele se jogou, ele tentou cavar, a gente tem que lembrar que tem VAR também, né? Apesar que o VAR às vezes toma atitudes equivocadas, mas nesse caso não foi pênalti no Lucas Braga, mas foi pênalti no Marcos Leonardo. Agarrar dentro da área é pênalti. Quando a gente vê uma cobrança de escanteio que fica ali o zagueiro com o atacante se agarrando, o juiz para o jogo para falar que eles não podem fazer isso, porque ele pode aplicar ali um pênalti em alguma situação. Enquanto está com a bola parada, ainda tem essa situação. Então ele avisa para que possa parar, para que evite até uma situação com a bola rolando ali, porque ele vai acabar aplicando um pênalti. Aí quando acontece com o Marcos Leonardo, o juiz não dá nada, né, não vai para o VAR entende que não foi nada, mas como isso? Mudou a regra do futebol e a gente não está sabendo? Porque aquilo foi um pênalti claro.
Não existe um empurrão maior ou um empurrão menor, uma segurada maior ou com menos intensidade. Houve o contato, houve o zagueiro abraçando o Marcos Leonardo, né? É nítida a imagem e teria que ter dado pênalti. Né? É claro que a gente não pode se basear, olha, o resultado aconteceu porque não teve o pênalti. Não, o jogo foi 3-1. Foi mérito do Bragantino, que é uma grande equipe. A gente tem que lembrar isso. O Santos ganhou fora de casa, como o próprio Marcelo Fernandes disse na coletiva, do Palmeiras, e perdeu em casa. Então é como se tivesse tido o mesmo resultado. Vamos entender dessa forma. O Santos ganhou um jogo também contra o Bahia fora de casa. Ele vai ter um jogo dificílimo contra o Inter, sem dois jogadores. O Jean Lucas não vai jogar e o goleiro João Paulo. Vão ser desfalques importantes. A gente tem um dos principais jogadores, que é o goleiro João Paulo, que muitos jogos acabam nos salvando e auxiliando para que a gente conquiste a vitória, e vamos ter o melhor meio-campo fora da partida, que é o Jean Lucas. Realmente, se a gente vê por outro lado, o Jean Lucas ele tem jogado todos os jogos. Graças a Deus ali ele não tem tido lesões, e é muito importante para essa tentativa do Santos sair dessa situação. Então vai acabar até tendo um descanso. Estava jogando jogos de forma direta, apesar que o Santos teve tempo para descansar, para recuperar, para treinar por conta das paradas que tiveram da data FIFA, Mas ele vai poder, de alguma certa forma ali, ter um certo descanso. Mas é um desfalque importante. Vai ser difícil. A gente teve uma dificuldade, sem dois jogadores importantíssimos contra o Palmeiras, e o Santos conquistou o resultado. Então ele tem que tentar, de toda forma, pontuar no Sul. Nem que seja um ponto. O Santos volta para a zona de rebaixamento. Os resultados não foram bons para o Santos, porque as equipes de baixo conseguiram vencer fora de casa. E aí a disputa está muito próxima, muitos times com 30 pontos, alguns com 31, 34 e por aí vai. Então essa briga está viva, mas o Santos precisa agora continuar pontuando. Sabíamos que a derrota é algo normal no percurso, nesses últimos jogos o Santos não iria ganhar todos os jogos. Sabia que ia ter dificuldades, sabíamos que era um dos jogos mais difíceis, como já havíamos dito aqui em conteúdos anteriores, esse seria o jogo mais difícil do Santos, mesmo jogando em casa. O retrospecto era bom, o Santos não perdia para o Bragantino, mas o Bragantino está numa fase excepcional, e o Santos acabou realmente não pontuando. Então ele vai precisar pontuar, nesse jogo contra o Inter. Se vencer vai ser um resultado muito, mas muito bom, mas consciente dos desfalques e de um jogo difícil, de uma equipe que também está brigando para sair para não entrar nessa situação, e que está muito perto do Santos, vai ser um jogo difícil. Se o Santos fizer um ponto pelo menos, já vai ser um ótimo resultado, porque aí depois tem a obrigação de ganhar. Aí é contra o Curitiba, e aí o Santos pode novamente sair da zona de rebaixamento. Ele tem condição de sair no próximo jogo? Tem, mas vai precisar vencer. Se empatar, pode ser que não seja suficiente, porque vai depender de outros resultados também. Então essa briga continua, são 11 finais, são 11 jogos difíceis, o Santos tem condição de sair dessa situação se continuar jogando esse futebol. A gente não viu o Santos atacando dessa forma tão intensa há muito tempo. Vimos um time confiante, vimos um time que mesmo perdendo não abaixou a cabeça, não se entregou, continuou correndo, continuou se dedicando e continuou criando. Mesmo com o 3-0, o Santos poderia até ter empatado no segundo tempo, pelos gols que perdeu, pelo volume que criou. E a gente tem que lembrar que o Santos criou esse volume jogando com o Red Bull Bragantino, não foi jogando com times que estão lá embaixo, é com um time que está brigando por título. Então a gente tem que exaltar o futebol que o Santos teve na partida. Tiveram erros? Tiveram, mas tiveram méritos também do adversário. Foram passes precisos, o Red Bull, como eu falei, ele foi bem cirúrgico. Conseguiu fazer as oportunidades que teve, nas oportunidades que teve. Mas o volume que o Santos criou, se ele acertar o pé no próximo jogo e ele criar dessa maneira, ele conseguir criar dessa forma nos próximos jogos e jogar dessa maneira, é difícil o Santos ser rebaixado. Vai ter que continuar com o ânimo, o Marcelo Fernandes vai ter que continuar
trabalhando a questão emocional. Ele falou, né, e eu concordo com o Marcelo Fernandes, que ele está feliz, ele falou, né, não quero que me levem a mal, mas eu estou feliz com o que o time produziu. Ele não acertou na finalização, faltou a finalização, mas o que criou e contra quem jogou e de ter criado tanto, eu acho que a gente tem que enxergar os lados positivos, o lado positivo do jogo de ontem. A gente tem que enxergar assim, porque tiveram muitos. Mas é claro que futebol é resultado, não é só performance. Muitas vezes você tem uma baixa performance, mas você conquista o resultado. Você pode fazer um gol até de canela e conseguir definir o jogo. Então, o Santos tem que agora conseguir continuar conquistando os resultados que conquistou nessas últimas partidas, exceto essa contra o Red Bull Bragantino. Tem tudo para sair da situação, mas vai ser sofrido até o final. Vão ser 11 finais. A torcida santista está de parabéns, porque apoiou desde o início ao fim, apoiou e aplaudiu a equipe como se tivesse vencido a partida, reconheceu o esforço, e é assim que a gente tem que ver o Santos até o final do campeonato, se dedicando como se dedicou, enfrentando equipes que estão numa pior fase, que tem menos qualidade do que o Bragantino, e jogando dessa forma, o Santos consegue sair dessa situação. Então a gente tem que ter ânimo, a equipe vai ter folga hoje, depois vai voltar aos treinamentos, já avisando o jogo difícil contra o Inter, e o Santos vai seguir aí se preparando para conquistar os resultados. Tá certo, pessoal? Então é isso, fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.